Bem-vindos ao canal Mulheres de Fé. Eu quero falar para os irmãos e as irmãs que nós temos agora um novo canal de cortes, tá? Entrem lá e se inscrevam, nos ajuda a subir esse canal, melhorar. São mensagens rápidas, no máximo 10 minutos, né? Foi um projeto que Deus colocou no coração dos nossos parceiros e tem dado certo. Então, nos ajude, divulgue o canal de cortes, tem o canal oficial, que é esse aqui, e tem o canal de cortes, que é uma mensagem curta, rápida para meditação no dia a dia. Às vezes a pessoa não tem tempo de assistir toda a live, pelo menos recebe uma palavra da parte de Deus. Temos um Deus, irmãos, que trabalha de uma forma muito especial. Eu acredito no agir de Deus dentro do tempo dele, dentro do cronograma dele. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora, e não é assim. Então, são 20 anos de espera, 20 anos de promessa que Deus vinha falando que eu iria, e agora está chegando o momento. Conto com as orações dos santos, para que Deus use a minha vida grandemente lá no continente europeu, e o nome do Senhor seja glorificado. E claro que eu vou fazer lives lá, sim, rapidinho, para mandar aqui para o Brasil. Vai ser uma alegria muito grande. Vamos tentar transmitir as mensagens ministradas lá. Deus abençoe a sua vida, sejam bem-vindos. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Glória ao nome do Rei. Eu estava aqui à noite, agora há pouco, orando ao Senhor aqui na cozinha, pedindo ao amigo Espírito Santo que nos desse uma palavra. Curvei a minha cabeça aqui, orei a Deus, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração e vamos ministrar ela. Agradeça a Deus por tudo que lhe aconteceu. Eu espero que vocês estejam aí ligadinhos para ouvir a palavra do Senhor. Deixa o seu like aí, viu? Se inscreva, deixa o seu like, compartilhe, convide seus amigos. Amém? Números capítulo 27. Foi a palavra que Deus ministrou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Números, capítulo de número 27. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, uma família que tem história. Pertenciam às clãs de Manassés, filho de José. Olha onde chegou, né? A geração de José. Os nomes das suas filhas eram Malá, Noa, Rogla, ou Rogla, porque é com H, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos, tá, do sexo masculino. Ele deixou 5 filhas. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã, por não ter tido um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor. Existem questões que não é você que vai resolver. Tem um hino que eu gosto muito: quando tudo estiver no altar, quando tudo perante o Senhor estiver. E Moisés levou este caso a Deus. E o Senhor lhe disse: olha a resposta. As filhas de Zelofeade têm razão. Então espere Deus se justificar. Espere Deus falar por você. Quando você leva a Deus uma causa, Deus é o justo juiz. E eu sei que essa palavra aqui tem endereço para muita gente. Aleluia. As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedades como herança entre os parentes do pai dela, do pai delas. E lhes passará a herança do pai.
diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ela não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, dê-nos aos irmãos do seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, dê herança ao parente mais próximo. E em seu clã, esta será uma exigência legal para os israelitas, como ordenou o Senhor a Moisés. Olha que palavra para fechar o ano. Essas moças perderam o pai. O pai é o provedor da casa, é o sustentador da família. E toda perda, depois da perda, vem as questões, né? Ele que sustentava a família, ele que sustentava as filhas. Hoje não, nossos filhos são independentes, muitos trabalham, têm o seu próprio salário. Mas aqui, na lei, o que eu acho interessante é que elas foram procurar alguém que podia trazer uma mensagem de Deus. Foram procurar o homem de Deus chamado Moisés, o grande líder. Elas foram ele na entrada da tenda, ao encontro diante de Moisés. Quando nós vamos da pessoa certa, no lugar certo, na direção de Deus, Deus sempre trará uma resposta. Glórias ao nome do Senhor. O que eu acho interessante aqui, amados, que Deus respondeu a oração de Moisés. Havia uma situação. Primeira situação, luto, angústia. Primeira situação, luto, angústia. Não existe luto que não traga angústia. Perda. E a perda de um pai traz incerteza do futuro. A perda de um pai traz o que vai ser do nosso futuro. Eu acredito, cabeça da pregadora, que reuniu as 5 irmãs, uma olhou para outra e disse, agora o que é que nós vamos fazer? O nosso pai morreu. Além de enfrentar a dor da perda, do luto, o futuro dessas moças estava em jogo. Mas existe um Deus que é sabedor de todas as coisas. Aleluia. Existe um Deus que conhece as nossas limitações. Elas eram descendentes de José do Egito. Sobre elas repousava a promessa. Irmãos, quando você tem uma descendência e tem uma promessa repousando sobre a sua vida, sobre elas tinha a promessa de Deus de herdar a terra prometida a Canaã. Macla, Noa, Rogla, Milca e Tison eram conhecedoras da sua fé. Elas conheciam a fé dos seus antepassados. Elas conheciam a fé dos seus avós, triavós, de toda a sua história, aleluia, da parentela. Elas sabiam da relação próxima de Deus com seus pais. É por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Pai, mãe, ensina o seu filho, porque eu sempre cito e vou citar mais uma vez. Se hoje eu sou Cristina Maranhão, primeiramente glorifico a Deus pela mãe que me ensinou a trilhar os caminhos do Senhor. Tive meus momentos de rebeldia, como todo jovem, adolescente teve, mas eu sabia e conhecia a fé da minha mãe. Deus está ensinando a você, mãe, a você, pai, aleluia, a demonstrar aos seus filhos, na hora da necessidade, a fé que você tem em Deus. A fé que você precisa ter em Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Nessa noite, Deus está dizendo, aleluia, para nós. Elas passaram pelos príncipes e os sacerdotes. Não sabemos se havia possibilidade delas serem expulsas, regeneradas, mas por infração à lei.
A lei era muito rigorosa, nós não sabemos. Mas elas não ouviram. Aleluia. Elas entenderam que aquele era o momento de comparecer à porta da tenda. Porque quem fica na porta da tenda sabe esperar a hora de Deus. Aleluia. Não saia da porta da tenda. Ali Deus falava com Moisés. Ali Deus se manifestava no meio dos filhos de Israel. Aleluia. Então, nessa noite, a ordem tem uma questão a ser resolvida. Tem uma situação que está te trazendo incerteza, medo, insegurança. Aleluia. Deus está dizendo, traga até a mim na porta da cala sobre andarai. Alabras. Aleluia. Traga até a mim. Lá estava Moisés, o grande líder, e o sacerdote Eleazar. Onde tem sacerdote, aleluia, tem resposta de Deus. Porque no Antigo Testamento o sacerdote, ele tinha responsabilidade de ir a Deus pelo povo, aleluia. Ele tinha responsabilidade de orar, interceder a Deus pelo povo. Hoje não. Hoje todos nós temos a liberdade de entrar no Santo dos Santos através da oração. Aleluia. E elas passaram por isso. Corriam risco de ser rejeitadas por infração à lei. Aleluia. Elas se apresentaram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda, dizendo, o nosso pai morreu. Mais ou menos assim, Moisés, sacerdote Eleazar, nós viemos aqui trazer uma questão. Nós viemos aqui trazer uma situação que nós não temos como resolver. Mas sabemos, isso é palavra da pregadora, que vocês têm autoridade de Deus, aleluia. E sabe como se expressar diante de Deus para pedir a Ele que intervenha a nossa situação, aleluia. Elas disseram, nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que congregaram contra o Senhor, no grupo de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Mas agora é certo tirar o nome do nosso pai? Olha a ousadia dessas mulheres. Olha a coragem, aleluia, no tempo da lei, aleluia, em que a mulher era olhada com outros olhos. A mulher não era vista na sociedade com direito a nada, a não ser casar e gerar filhos. Aleluia. Mas Deus, por causa dessa coragem dessas moças, mudou a lei. Irmãos, o que é que Deus não pode fazer pelo filho dele? Quando nós nos apresentamos à porta da tenda, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Deixa o seu like aí, vamos lá, ouça a palavra, não se distraia por nada. Quem sabe nesta palavra tem uma resposta de Deus para a tua vida. Aleluia, Deus está te convidando a vir à porta da tenda, a trazer a sua questão, a sua situação para Ele. Aleluia, porque lá estavam Moisés, o grande líder, um homem de uma responsabilidade grande diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso pai morreu. E não é certo tirar o nome do nosso pai. Aleluia. Elas esperaram Moisés entrar na tenda para falar com Deus. Espera na porta da tenda porque Deus vai se apresentar. Aleluia. O nosso pai morreu e não teve filhos do sexo masculino. Nos dá o direito, nos dá possessão entre os nossos irmãos e nosso pai. A espera enquanto Moisés entra para falar com Deus. Imagina as emoções dessas moças. Só que essas emoções dessas moças estavam atreladas à confiança em Deus. Porque elas vinham da geração de José. Elas conheceram a fé dos seus antepassados. Quem conhece a fé do pai, da mãe, do irmão, sabe o Deus que trabalha. Aleluia. Imagina as emoções dela. A confiança no Deus que elas serviam. E amavam.
E quando você tem confiança, Deus está dizendo aqui, Ele quer te dar equilíbrio nessa hora. Deus está te falando para alguém nessa noite, que talvez as suas emoções estão desequilibradas por uma questão, por uma situação que você não esperava passar. Aleluia! Deus está dizendo, eu me apresento na tenda, Labranchuravassúria. Ora, Balacaia, Suriria Mandarai. Ele quer te dar equilíbrio nessa hora. Não perca o seu equilíbrio como servo e serva de Deus. O que é que Moisés fez? Moisés pegou a causa delas e foi levar perante o Senhor. Aí o Senhor trouxe uma resposta. Moisés, as filhas de Zelofeade têm toda a razão, é justo. Dá a elas a possessão da herança dentre os irmãos do seu pai. E a herança do seu pai passará a elas. Deus respondeu à oração e à reivindicação das filhas de Zelofeade. E Deus concedeu a herança entre os filhos de Israel. Sabe por quê? Porque Deus é justiça. E a reivindicação das filhas de Zelofeade, aleluia, Deus conhece e Deus modificou a lei. Olha, irmãos, que coisa linda, que coisa tremenda. Deus fazer o homem, a liderança, os sacerdotes, os príncipes, revogar a lei, porque elas tiveram ousadia de se apresentar diante dos servos de Deus. Aleluia. Fala aos filhos de Israel, e por causa delas, Deus mudou a lei, disse, fala para os filhos de Israel, quando alguém morrer e não tiver filhos, passa essa herança, aleluia, para as suas filhas. Procure saber dentro da família, aleluia, a partir dessa herança de Zelofeade, quem morrer sem deixar filhos homens, sua herança seria, isso é na lei, seria repassada à sua filha. Pode parecer um pouco, para a nossa mente ocidental, somos ocidentais, mas foi uma verdadeira revolução nesse dia. Uma revolução no Oriente, em tempos tão remotos. O livro de Salmo 84 diz que o Senhor não sonegará bem algum dos que andam na retidão. Não queira ter o que não é seu. Tem que andar em retidão. Não queira ter o que não é teu direito. Ou seja, anda retamente. Não queira aquilo que não é de seu direito. Deus faz revolução na lei. Quando eu e você, nós somos verdadeiros israelitas de Deus, segundo a Bíblia, a promessa feita a Abraão. De nos apresentarmos na porta da tenda. Aleluia. Por falar e por viver uma vida reta diante do Senhor. As filhas de Zelofeade alcançaram o favor do Senhor e receberam a possessão por herança da parte de Deus. O sofrimento delas qual que era? A preocupação. Não temos direito. Não vamos ter dote para casar. Teremos que ficar na dependência de parentes. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas agora viajar no texto, que as irmãs começaram a conversar. O que vai ser de nós? Vamos ficar dependendo de parente? Não. Nós não temos liberdade. E seguir a ordem. Temos que seguir a ordem como é a lei. Nós não podemos fazer nada sem antes pedir a permissão dos empregadores, mesmo sendo parente. É muito triste ter que depender de pessoas nessas condições. Elas não eram pobres, eram ricas. Tinham condições. Tinham direito nas terras. Aleluia. Elas tinham direito de terem independência, escolher seus próprios maridos.
Então elas tinham que fazer alguma coisa. Ei, está na hora de você fazer alguma coisa. Não fique de braço cruzado, achando que Deus vai mandar anjo. Vá até a porta da tenda, vai falar com Deus. Vai se apresentar a Deus a sua necessidade. E é o que elas fazem. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu acredito que fizeram uma reunião entre elas. Noa, Hogla, Tirza, Milca. Vamos tomar uma atitude para resolver essa situação? Pois elas sabiam que Deus daria a solução. Muitas pessoas buscam em homens para resolver problemas e não buscam em Deus. A ordem é buscar em Deus. Todas as filhas de Zelofeade receberam sua herança pela vida, porque elas tinham uma vida correta diante de Deus. Essas mulheres, por ter uma vida correta e temente a Deus, conseguiram mudar uma lei, porque nelas havia uma característica marcante. Entendemos que você pode mudar sua história, você pode mudar o roteiro da sua vida, procurando ter virtudes aqui destacadas. Este pai, olha só, eu vou te explicar, esse pai, chamado Zelofeade, já profetizava sobre as suas filhas. Então, deixa eu dar um conselho para você. Cuidado com as palavras que você solta para o seu filho e para a sua filha. Cuidado a forma como você expressa. Eu tive um exemplo na minha família, infelizmente, de uma irmã que soltava palavras duras para o filho. E essas palavras tiveram um poder muito grande na vida do meu sobrinho. Eu tive essa tristeza. Mas agora já foi, não dá mais para ficar chorando. Então tome muito cuidado com as palavras que você fala. Profetiza. Mas missionária, meu filho, só o sangue. Missionário, meu filho está me deixando louca. Missionário, meu filho está quase me enlouquecendo. Profetiza sobre a vida do seu filho. Aleluia. Essas filhas receberam a sua herança, porque esse pai profetizava sobre as suas filhas. Para, aleluia, a sílaba A, que ocorre em cada um desses nomes, é uma contração da forma hebraica de Jeová. Cada nome que ele colocou, Noa, Hogla, Tirza, Milca, toda palavra que terminava com A, no alfabeto hebraico, significava Jeová. O nome de Deus estava presente em cada nome das suas filhas. Cada uma das suas meninas tinha um nome de Deus. E era uma prática comum entre os hebreus, especialmente quem tinha uma fé forte. Elas não se intimidaram diante da circunstância. Se uniram. Entraram em concordância. Não temeram os homens. Não desistiram de buscar aquilo que pertencia a elas. A Bíblia diz o quê? Se dois aqui concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso nos será feito a vocês, para o meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3, em meu nome, eu estou no meio deles. Quando elas ganharam a causa, teve opositores. Está lá no capítulo 36. Mas elas continuaram na posição humilde. Alguém se levantou. Alguém veio contra elas. Assim não foi tirada delas a herança. Mesmo dentre as tribos, elas puderam escolher os seus maridos. Macla. Primeiro nome da filha de Zelofeade. Macla. Que significa confiança. Quem se aproxima do Senhor, precisa se aproximar com confiança. Muito grande. Uma confiança não em si mesmo, não nos seus méritos, mas no amor, na misericórdia do Senhor. A confiança ela está ligada à fé. E não há como você confiar em alguém que se não acredita,
nessa pessoa. Se não tem fé, não acredita que essa pessoa possa fazer algo. O primeiro nome da filha é Macla, significa confiança. A segunda filha, Noa, significa aquela que não se detém. Ó, primeiro, quando você tem confiança, não se detém. Não se detém no trabalho incansável. Não se detém na disciplina. Quem deseja alcançar algo do Senhor precisa ser persistente, incansável, lutar sempre e ainda ser disciplinado. A terceira filha, Hogla, que significa aquela que não anda com os pés amarrados, aquela que tem equilíbrio. Uma pessoa vencedora não pode ficar com os pés espirituais. Deus está falando que alguém aqui tem andado com os pés amarrados, com os pés presos, mas você entrou nessa live para receber essa palavra de libertação. Aleluia. Não é para você ficar com os pés presos. Deus está mandando você caminhar, se movimentar, andar. Aleluia. Quando Deus falou com o profeta Ezequiel que andasse ao redor do vale de ossos secos, não era para ficar parado. Deus disse: Ezequiel, você está vendo o vale de ossos secos, capítulo 37? Então anda ao redor deles e profetiza. Tem pessoas que querem ver Deus agir, mas não se movimenta. Tem pessoas que querem resposta de Deus, mas não está fazendo nada. E Deus se fez entrar nessa live para você ouvir essa resposta. Não é hora de reclamar, não é hora de questionar, não é hora de bater boca, é hora de você se movimentar. Aleluia. Hogla significa aquela que não se detém com os pés amarrados. Ela tem equilíbrio. Deixa eu te falar, tem crente que está perdendo o equilíbrio. Aleluia. Não pode perder o equilíbrio. Uma pessoa vencedora não pode ficar com os pés espirituais ou os pés emocionais presos, aleluia, a nada. Você está se prendendo a quê? Ou ao quê? Precisa lutar para se libertar. Eu estou presa a uma depressão, lute para se libertar. Eu estou presa a um pecado, eu não consigo terminar esse relacionamento. Deus está calamão, tirabacai. Deus está falando que alguém está com os pés presos em um relacionamento que não vem da parte de Deus. E você quer que Deus... eu tenho que falar. Eu vou falar. Sai desse relacionamento que Deus não está se agradando. Você está com os pés presos. Sabe que Deus não está nesse negócio. Presa a esse relacionamento. Oh, glória. Quer ser vencedora? Está presa ao pecado. Irmã, sabe o que é? Ele que paga as minhas contas. Você não tem coragem de trabalhar? De ter a sua independência? Vai viver presa a alguém que não tem nada para te dar? A um relacionamento que não está de acordo com a vontade de Deus? Eu sei que tem alguém aí que está me ouvindo. Essa palavra tem endereço. Está com os pés presos. Vive na dependência de um homem. Seja você. Busca Deus. Vá para a porta da tenda. Pega essa questão. E vá colocar diante do altar do Senhor. Não consegue se equilibrar. Não se equilibra emocionalmente. Não se equilibra espiritualmente. Só sabe andar se os outros empurrar. Só sabe andar, só vai para a igreja se o outro ir. O que é que você está fazendo com a sua vida? Acorda para a realidade. Se equilibra essa noite. O equilíbrio é muito importante em todas as situações da vida. Como é que você vai vencer? Você já sabe desde o início, vou repetir, que esse relacionamento não vai dar certo nunca. Nunca. Está insistindo numa coisa que está tirando o seu equilíbrio emocional, está tirando o seu equilíbrio espiritual. Você não consegue se firmar na igreja por causa de um homem ou de uma mulher. Deus está falando porque te ama. Aleluia. Aí pede oração, e quer que o povo ore, e você não toma atitude. Ei, vamos parar com isso. Está na hora de você andar com seus pés desamarrados.
Está na hora de você se libertar do pecado, da mentira, da fornicação, do adultério. Está na hora, já passou da hora. Está desequilibrado, não se firma na presença de Deus. Fica 1, 2 meses na igreja e depois sai. Está achando que é brincadeira. O céu é tomado à força. A nossa salvação é tomada à força. Muitos descerão à eternidade, esses dias de festa, talvez sem Jesus. E Deus te trouxe a assistir essa live para te dizer, eu não quero perder a sua alma. Sai desse relacionamento, homem. Sai desse relacionamento, mulher. Oh, é forte. Isso aqui é forte. É só para quem tem coragem de falar. Pronto, falei, não me arrependo. Aí vem a quarta filha, chamada Milca. Significa rainha, autoridade. Representa a autoridade que temos no mundo espiritual. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ando decepcionada com alguns crentes. Crentes que não sabem ter autoridade espiritual. Não sabem usar aquilo que Jesus disse. Eu vos dou poder. A palavra do Senhor diz que nós temos autoridade. Mas eu me deparo com dezenas, centenas de pedidos de pessoas dizendo, irmã, eu preciso de oração. A gente ora sim. Eu já falei, não oro individualmente, não tenho condição de atender ninguém. É muita gente. Mas sempre pego o meu celular nas madrugadas e coloco no altar do Senhor. Agora, tem gente que não pega autoridade, não sabe, ele tem que esperar que o profeta profetize, que o profeta tem que orar, aleluia. Tem uma irmã, eu acho até que ela está assistindo, não guardei o nome que eu gravasse, não falava, que a criança dela tem o toque, lava a mão o dia inteiro. Eu falei, irmã, que crente você é? Por que você não pega a mão da tua filha? Coloque as mãos e diz, em nome de Jesus, seja liberta. A minha irmã, quando era criança, tudo que ela punha a mão, ela quebrava. Tudo. Você tirasse as coisas de perto dela. Qualquer objeto seu que ela colocasse a mão, desmoronava. Era incrível. Um dia minha mãe falou assim, o que é isso? Na minha filha, não, pegou as mãos dela e disse aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai soltar a vida da minha filha. Eu falei para essa mãe, irmã, que crente a senhora é, minha irmã? Misericórdia, pega essa criança e ora. A criança lava a mão o dia inteiro. E o dia inteiro, se ela estiver me ouvindo, eu espero que ela tenha feito o que eu disse. Eu aconselhei a irmã, pega, a Bíblia diz em Lucas 10:19, eu vos dou autoridade. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus delegou a nós? As pessoas acham que a autoridade só é a profeta, a missionária Cristina, a Maria, o pastor João, o pastor José. Não, foi delegado a nós. Eu te dou autoridade. Eis que vos dou o poder. Olha o que Jesus disse. Não é palavra minha, é do Senhor. Para pisar em serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo. E nada nos fará dano algum. Está faltando fazer o que a Bíblia manda. Bora, tem autoridade de Deus. Aleluia. Eu vos dou poder. Eu falei, irmã, pega a mão da sua filha. Teve uma vez que a minha irmã quebrou 12 pratos de uma vez. Era almoço de Natal na minha casa. E foi dada a tarefa para cada um das netas lavar a louça. Ela quebrou 12 pratos de uma vez. Minha mãe disse, não, que é isso? Está errado. Minha mãe era batista, hein? Está errado, isso aqui eu não aceito a vida da minha filha, não. Tem pessoas que estão... Eu vou falar e agora, segura aí, aperta o cinto. Tem pessoas que o diabo está cirandando dentro de casa. Está cirandando. A casa está uma bagunça. Uma contenda, uma confusão. Você fica aí, Senhor, tem misericórdia, Pai. Que não é hora. É hora de levantar e falar, chega. Deus me deu autoridade. O diabo fazendo ninho, confusão, contenda. Filho que não se combina com outro filho. Briga aí, tá
pessoa está assistindo. As pessoas, não é só uma, estão assistindo, está fazendo o quê? Jesus manda um anjo aqui, tá? Manda um anjo aqui. Não, Deus não vai mandar anjo. Deus está dizendo, levanta. Você está desequilibrada, está com os pés amarrados. Aleluia. Vai, faz isso, pega a Bíblia, lê um versículo, diga, na minha casa não vai ter contenda. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu vivi isso na minha casa. Eu vi a minha mãe orar nos 4 cantos da casa. Não, minha irmã. Não, minha irmã. Você tem autoridade de Deus para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Milca. Rainha autoridade. Eu vos dou poder. Percebeu que todos os nomes tinham o final da letra A? Ele já profetizou para as filhas. Cada filha que nascia, ele colocava o nome com o final hebraico na letra A. Jeová, Deus. Tirza, que significa prazer de Deus. Estava dizendo assim, eu tenho prazer em servir ao Senhor. Eu tenho alegria de viver. É a menina dos seus olhos como Israel. Aleluia. A noiva, a igreja. Tirza é o deleite de Deus. Aquela em que Deus tem prazer. Tirza é aquela pessoa que obedece ao Senhor e que tem prazer de estar, aleluia, estar e se derramar diante dele. Elas se casaram. Capítulo 36. Elas amavam o seu clã, sua terra e seu Deus acima de tudo. Está na hora de nós tomarmos posicionamento. O que eu admiro nessas mulheres é que elas não ficaram levando seus problemas para as outras pessoas. Tá? Pegou? Pegou a visão? Pega. Ela não ficou levando seus problemas para as outras pessoas. Elas foram direto falar com quem podia resolver. Deus, através de Moisés. Elas foram na fonte. Vai na fonte, não é no balde não, é na fonte. Vai direto na fonte. Vai para a porta da tenda. Aleluia. Olha que as mulheres que influenciaram. Hoje a moda é influencer. Aleluia. Mas Deus está dizendo assim, eu quero que você seja influencer no mundo espiritual. A influência significa o poder, a graça, a autoridade que alguém tem para produzir mudança em alguma circunstância. Ou em alguém. Essas mulheres, elas não tinham, não era a época de internet, não existia. Mas elas tinham poder de influência, que mudou a lei por causa delas. Essa capacidade é algo particular, poderosa. Aleluia. Deus está dizendo, eu te dou poder, autoridade. Eu te dou essa graça de você viver, aleluia, ter uma influência boa. Porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 3, Satanás foi uma influência negativa para fazer falar com a primeira mulher que foi Eva. Ali foi uma influência negativa. Mas Deus está dizendo, eu quero que o meu povo, a minha igreja, tenha uma influência positiva. Certas influências que estão por aí, está levando nossos jovens aos erros. Mas quando você tem Deus na sua vida, quando você serve Deus, conhece o Deus que você serve, você tem uma influência boa, uma influência agradável. Aleluia, aleluia. Sendo assim, Deus está dizendo dessas mulheres, exercendo uma influência extremamente positiva. Aleluia, positiva. Elas trouxeram um impacto tremendo na lei daquela época, para abençoar as mulheres da sociedade, para abençoar as famílias. Aleluia. Quem são essas mulheres? São as filhas de Zelofeade, pai de 5 moças. Ele já profetizou para elas. Aleluia. E hoje Deus está dizendo para você, olha, você é fruto de oração. E essa realidade nos ensina que quando nós reivindicamos algo, na força, no direito, no merecimento de que você está certa, não vai funcionar. Não vai funcionar. O direito de fazer seu próprio jeito, o direito de você arrumar uma turminha, cuidado com as turminhas, não participe de turminha, não. Aí traz uma anarquia familiar. Perde o propósito de Deus.
Mas as filhas de Zelofeade nos ensinam a forma correta de agir. Não murmurar. Não fazer mutim. Deixa eu falar aqui uma coisa para algumas pessoas. Não participe de conversinha na igreja, não. Faz isso, não. Não participe de motim, não. Não cause anarquia familiar, não. Ela nos ensina a forma correta de confrontar, mas levar a causa diante de Deus. Quando assim a gente faz, a gente descobre que a minha atitude, as nossas atitudes, podem produzir grandes resultados pela influência boa, respaldada na fé. Não vai ter influência respaldada no que você acha que tem direito, no achômetro. Não vai fazer isso achando que é direito seu. As nossas atitudes, respaldadas na fé, podem produzir resultado eficaz. Aleluia. Porque você tem fé, confiança. Aleluia. Olha que coisa linda. Discernimento de decisão. A influência requer discernimento, a decisão. Por quê? Elas se movimentaram no tempo correto. Elas se levantaram e foram falar com o nosso líder Moisés. Tomaram uma decisão na hora certa. Tiveram discernimento, aleluia. De que forma nós temos nos movido? De que forma nós temos nos movido? De que forma nós temos agido? Quais as decisões que eu tenho tomado? Precisamos conhecer o Kairos de Deus, o tempo perfeito de Deus. Não tome atitude sem que Deus direcione a sua vida. Não faça porque alguém lhe falou, porque alguém colocou na sua cabeça, porque alguém lhe influenciou. Olha, eu fiz, deu certo. Faz você também. Não vá por influência de ninguém, não. Vá na direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz se você pode ir ou não. O Espírito Santo vai dizer se é tempo de você agir ou não. Se é tempo de esperar, ou tempo de parar, ou tempo de prosseguir. Aleluia. Deus está dizendo, olha, você vai ou não vai? Consulte a Deus. Não faça nada porque alguém fez e dá certo. Isso é individual. Isso é algo particular de pessoa para pessoa. Para cada um, Deus tem um propósito. Então espere o que Deus vai fazer. Aleluia. É Deus que vai abrir a porta. Meu irmão, não força a porta, não. Minha irmã, não força a porta. Não força a porta para entrar. Porque se você forçar a porta para entrar, você vai ter só o cansaço de forçar e não vai ficar nessa porta. Pronto, falei, não me arrependo. Não força a porta. Espera Deus agir nessa porta. Aleluia. Aleluia. Não força nada. Elas poderiam chegar na porta da tenda e arrumar confusão. Elas foram baseadas na fé, na confiança, no equilíbrio, no discernimento. Aleluia. Deus está dizendo para alguém que está forçando a porta, não faça isso. Porque essa porta vai quebrar e vai ficar vulnerável. Espera o agir no tempo de Deus. Não força. Não força a porta para entrar. Porque no tempo de Deus, eu sempre repito essa frase nas ministrações, no tempo de Deus, tudo se move. E quando você age por influência, baseado na sua fé, vai dar tudo certo. Elas disseram a Moisés, nós queremos expor aqui uma causa. Gostaríamos que você chamasse a liderança. Eu vou falar algo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho convicção de que alguém está ouvindo. Procure o seu líder ou os seus líderes para contar o que está acontecendo. Eu vou repetir e vou falar pausadamente. Existe alguém ou algumas pessoas que precisam levar este problema aos líderes. Porque enquanto você não levar aos líderes, a sua vida vai ficar embaraçada. Embaraçada. Não adianta você achando que ficar calada é o remédio. Não vou falar nada. Procure a liderança. Leve essa questão à liderança. E Deus vai dar direção. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite. Procure os seus líderes
pastores. Fale com eles o que está acontecendo. Porque se você falar com as pessoas erradas, vai causar anarquia, vai causar contenda, vai causar mutim, e Deus não está nesse negócio. Pronto, falei. Quando você age por influência, baseado na fé, na convicção, elas chegaram na porta da tenda e disse: Moisés, nós queremos apresentar a você um problema. E logo em seguida, Moisés foi até Deus, convocou os líderes rapidamente. Faça isso também na sua casa. A sua voz tem que ter influência. Porque eu vou falar uma coisa aqui, talvez alguém não goste, eu não estou preocupada não, tá? Não estou mesmo, viu? Para de achar que você pode resolver tudo na sua casa. Para de achar que você é dona da razão, da verdade. É Deus falando com você. Reúne a família. Tem uma influência positiva. Tenha voz positiva. Você detectou algo errado dentro da sua família. E não adianta ficar mandando mensagem pelo WhatsApp, no grupo de família, não. É a hora de reunir a família, convocar a família para orar e pedir a Deus a intervenção. Alcança paz. Chega no teu marido, chega nos seus filhos. Sabe por que tua casa está bagunçada? Vou falar, tá? Gostou, amém, não gostou, fala com ele. Pronto. Porque você está querendo fazer as coisas do seu jeito, ao seu modo. Não é assim. Chama o marido, chama os filhos, vamos conversar, vamos orar. Porque Deus vai te dar capacidade de influência. Agora tem mãe que tira a autoridade do pai sobre os filhos. E tem pai, espero que os homens estejam assistindo, que tira a autoridade das mães sobre os filhos, vira uma bagunça. Casa que todo mundo manda vira uma bagunça. Moisés convocou a congregação para julgar a causa dessas mulheres. Simplesmente porque Moisés demonstrou respeito. Não cobre respeito de alguém da sua casa se você não se dá o respeito. Não cobra. Não faça isso. Se você não se dá o respeito, você não tem o direito de cobrar dos seus filhos. Pronto, falei. É Deus te ensinando. Não fique brava, não. Alegra o teu coração. Não fique brava com a irmã Cristina. Porque eu não falo o que Deus não quer que eu fale. Eu não falo para agradar ninguém. Eu não estou aqui para jogar confetes em cima de ninguém. Eu estou aqui para falar o que Deus manda. Não adianta você querer arrumar as coisas do seu jeito. Deus está falando com você nessa noite. Está te dando a oportunidade de arrumar a casa. Tem alguém querendo se reconciliar. Glória a Deus. Eu não consigo ler tudo, viu, gente? Nem adianta. Eu não consigo. Então não queira resolver as coisas sozinha. Honra a autoridade do seu marido. E honra a autoridade da sua esposa. Nossos pais são autoridades. Nossos pastores são autoridades. Eles podem ir a Deus e colocar nossa causa diante do Senhor. Além de tratamento, o próximo de forma correta. Precisamos estar no lugar correto. Visão, tenha visão. Assim que os filhos de Zelofeade chegar no tempo correto, na pessoa correta e no lugar correto, simplesmente porque elas tinham visão de Deus. Hoje a gente romantiza muito. Ai, porque eu senti. Tem sentimento que não vem de Deus, é sua carne. Ai, porque Deus me tocou. Nem sempre foi Deus que tocou. Não romantize as coisas. O conceito de visão bíblica é a ponte que nos conecta aos propósitos de Deus. Quando Deus coloca algo e colocou algo no seu coração, pode fazer. Se você está conectada com Deus e Ele colocou no seu coração, você sentiu de fazer algo, pega essa visão aí, então faça. Quando sabemos que somos em Cristo, o que Ele espera de nós, nós não perdemos de vista. O maravilhoso nisso, toda essa história aqui, é que a sua visão foi mantida pela paixão por aquilo que Deus já havia dito. Aleluia. Deus tem promessa para crente.
Não aconteceu, não. Agradeça a Deus. Missionária, tenha humildade. Elas tiveram humildade de falar com Moisés. E quando a gente olha para a narrativa bíblica, eu visualizo Moisés dizendo: aqui estou, Senhor. As filhas de Zelofeade, de um homem justo, ele morreu no deserto. Me pediram a sua herança. A questão é, Senhor, que ele não deixou filho varão. E a lei diz, Moisés era o homem correto, que lhe darás possessão entre os irmãos do seu pai, e farás passar a ela as heranças do seu pai. Em questão de segundo, olha que coisa linda. Em questão de segundos, Deus mandou a resposta. Quando você chega diante de Deus, agindo corretamente, orando segundo o propósito de Deus, Deus está dizendo que tem resposta rápida para alguém aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pedimos ao Senhor de maneira e coração quebrantado, Deus nos escuta. Porque a Bíblia diz, Isaías 51, versículo 17, aleluia, que Deus não despreza um coração contrito. As filhas de Zelofeade não precisariam de revolução do feminismo para ter as suas vozes ouvidas. Hoje é muita manifestação aqui e acolá. Elas não precisaram sair com a bandeira na rua, gritando, abaixando o decreto. Elas não precisaram ir às redes sociais, pega aí, hein, a reclamar da sua luta, do seu problema. Hoje as redes sociais virou muro de lamentação. Tem crente que não aprende, Deus fala, 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 porque não tem equilíbrio, não sabe usar a autoridade da palavra. Não precisa ir para as redes sociais jogar em direta para Maria, para Joana, para o João. Vá a Deus. Coloca diante do Senhor a questão. Elas não fizeram uma revolução feminista para que a sua voz fosse ouvida. Elas simplesmente precisaram se apresentar diante de Deus com humildade. Elas foram perseverantes, receberam resposta positiva da parte de Deus. O tempo se passou, Moisés morreu antes de entrar na terra em Canaã, e um novo líder levantou-se para conquistar e reparti-la. Quando Josué assume, ele faz acontecer. Ele se esquece da sentença proferida por Moisés às jovens. Contudo, elas jamais se esqueceram do que Deus havia dito e prometido. Logo não desistiram, elas perseveraram. Aleluia! A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova da que se esperam. A fé, elas tinham uma confiança baseada na fé. Aleluia! Deus está dizendo, nessa noite, aleluia, para a igreja, para nós, e pergunta, você tem perseverado no que Deus te prometeu? Ou você já não ora mais? Você tem perseverado naquilo que Deus mandou você fazer? Perceba o texto, o nome das filhas de Zelofeade. Foram repetidas. Disposição para abençoar. Aleluia. Disposição para abençoar. Quando a gente leu a conclusão dessa história, nós testemunhamos que a bênção veio sobre elas, sobre as irmãs, diretamente a vida de outras mulheres. Olha a influência que você pode ter no meio das mulheres. Você pode ser uma influência boa, mas pode também ser uma influência negativa. Deus permitiu que elas abrissem o caminho a outras mulheres, que não eram ouvidas, que não tinham voz, que não tinham direito, que não tinham direito nenhum. Mulheres que não tinham voz sobre a nação. As filhas de Zelofeade, não estou levantando uma bandeira de feminismo, eu estou falando da Bíblia. As filhas de Zelofeade, elas ansiavam pela bênção do céu, para elas, mas também para outras pessoas. Olha a influência que elas trouxeram. Aleluia. Deus te chama para abrir uma oportunidade. Deus te chama para usar a tua vida, para abrir um caminho para outras. Filhas, parente, tias, tio. Algo pode mudar. Muitas coisas podem mudar. Aleluia. Até na sociedade, sabia? Quando nós temos uma influência positiva. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra. Influencie e não seja influenciada. A tua influência negativa pode levar muita gente ao erro. A tua influência boa pode levar muitas pessoas à conquista.
como influenciar. Eu não tenho voz na sociedade. Você pode influenciar a sua filha de maneira positiva, como minha mãe me ensinou. Moisés ouviu as filhas de Zelofeade. Moisés ouviu. Aleluia. Lembra-se de Joquebede? Seu filho nasce. Devido às ameaças de Faraó, ela precisou esconder numa arca e colocar no rio. Já estava com 3 meses. Num rio perigoso, cheio de cobras. Da mesma forma, haverão dias em que nós colocaremos nossos filhos no mundo. Uma universidade, uma filosofia estranha, num contexto estranho, um contexto impregnado de humanismo. A faculdade, infelizmente, os jovens que não têm equilíbrio emocional são influenciados. Eu conheço filhos e filhas de pastores que eram crentes até entrar na faculdade. Eu louvo a Deus porque minha menina fez faculdade e não foi influenciada. Não é que não falaram, mas ela disse, não, eu não vou me deixar ser influenciada por coisas ruins. Haverá dias que o seu filho vai para a faculdade, a sua filha também. O mundo está influenciando os nossos jovens, mas você pode influenciar, aleluia, desviando ele do caminho das coisas ruins. Você pode, aleluia, colocar a chave, aleluia, no momento certo, aleluia, a chave da oração. A filha de Joquebede, perto da filha de Faraó, foi influenciada. Ela chegou até a filha de Faraó e disse, quer que eu procure uma ama de leite? Quanto tempo Joquebede amamentou Moisés até entregar a corte? Não sabemos, mas ela amamentou o tempo suficiente para influenciar esse filho na verdade. Ele foi para a corte de Faraó. Aleluia, tinha tudo para ser príncipe, mas Deus chamou ele para um particular, para uma liderança espiritual. Nessa noite, pega essa palavra. Não deixe que seus filhos, suas filhas, sejam influenciadas por os ensinos que estão por aí. Aleluia, converse, ore, tinha diálogo com eles. Aleluia, amamente o seu filho espiritual na oração. Dê o leite do crescimento, o leite da palavra, aleluia, nesse mundo tão cruel que estamos vivendo, nesse mundo hostil que estamos vivendo, Deus está dizendo, seja uma boa influência nessa sociedade. Meu irmão, minha irmã, meu querido, você foi desenhado por arquiteto do universo. Você foi gerado pelo arquiteto do universo para trazer uma influência boa na igreja, no trabalho, na sociedade. E que o propósito de Deus seja real na sua vida. Que o propósito de Deus na sua família se realize debaixo da promessa e debaixo da bênção de Deus. Amém? Até aqui o Senhor me deu essa palavra. Uma palavra forte que ensinou, que mostrou o caminho da verdade. Fala o que é justo. Fala o que é certo. Ensina o seu filho. Ensina a sua filha. Ensina o seu neto, a sua neta. Aleluia. Mostra que você é justa. Dê exemplo dentro de casa. Aleluia. Eu nunca me esqueço de um fato que minha avó fez. A minha avó devia para uma pessoa que vendia na porta, chamada Mascate. E ela não tinha o dinheiro para pagar aquela mulher. A minha mãe estava de férias. A moça bateu no portão, Dona Isabel. A minha avó disse, Valdinha, vá lá, diga a ela que eu não estou. Sabe o que minha mãe fez? Dona Fulana, minha mãe mandou falar que não está. Descobriu a mentira. Seja uma boa influência. Depois minha mãe voltou e falou, mamãe, você não foi correto, você mandou eu mentir. Não mande o seu filho mentir para ninguém. O Espírito Santo está falando, não deixa o seu filho mentir, a sua neta mentir, o seu neto. Deus quer dar posse de herança, posse de vitória. Parece que eu vejo elas entre si dizendo, vamos lutar por aquilo que nós temos direito, vamos criar coragem. Precisamos mostrar a ele que confiamos em Deus. Mulheres destemidas, corajosas. Nosso Deus é justo juiz. A tua causa pode ser entregue diante do Senhor essa noite. E eu quero orar pela sua vida. Eu tenho pessoas aí que querem se reconciliar com o Senhor. Faça isso hoje. Não termine o ano sem voltar para os braços do Pai.
O Senhor é justo, juiz. Ele pode mudar a lei. Ele pode quebrar o protocolo quando nós somos corretos diante de Deus. Ensine a verdade para o seu filho. Não deixe que seu filho seja influenciado pelas mentiras nesse mundo hostil que estamos vivendo. Não permita isso, meu irmão. Não permita de maneira alguma. Deus quer que a sua família seja saudável. Que a sua família seja bênção para a sociedade, bênção para a igreja, aleluia. A gente está vendo aqui todo o preparo do capítulo 26 para a herança da família, aleluia. Tudo pertence ao Senhor, e Deus está dizendo: eu quero abençoar o meu povo, eu quero abençoar a minha nação, dos meus crentes, mas eu quero que os crentes sejam corretos, que os crentes ensinem os seus filhos a serem corretos. Moisés foi sábio, levou a questão diante de Deus. Elas eram da tribo de Manassés, da casa de José. Foram até Moisés pedir que intercedesse por elas. Aleluia. E foi o que ele fez, por ser sábio. Moisés levou a questão ao Senhor, como havia feito com o problema do blasfemador. Aleluia. E do homem que desrespeitou o sábado. O Senhor concordou que as 5 mulheres, aleluia, tivessem direito nos bens que o seu pai deixou. Então, nessa noite, toma posse dessa palavra. Espera o tempo de Deus. Se movimente, ande, não pare. Que é hora de se movimentar. É hora de fazer aquilo que Deus disse que nós precisamos fazer. Fazer a nossa parte. Aleluia. Porque Israel, a herança familiar, devia permanecer na família. Deus tem vitória para nós. Nós precisamos ser justos e corretos. Ensina o teu filho. Ensina a tua filha. Receba essa palavra. O Senhor é o justo juiz. Ele é o Deus que traz um novo recomeço. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Nós vamos orar nesse momento. Eu não consigo ler todos os pedidos, não tem como, é muita gente. Mas o Senhor conhece a sua necessidade. O Senhor conhece o que você precisa nesta noite. Tem questões que Deus vai resolver. Aleluia. Aleluia. Se você tem levado à presença de Deus essas questões, Deus manda te dizer: aguenta mais um pouquinho, que eu vou te dar vitória. Aguenta, não reclama. Seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Vamos ser exemplo na família, exemplo na igreja, exemplo. Vamos influenciar essa sociedade que está descendo para a imoralidade, infelizmente. Ensina o seu filho a ser influente, aleluia, com as coisas boas. Nós vamos orar porque o nosso justo juiz tem causas para ser resolvida. O Senhor desceu na tenda. O Senhor tem resposta para tu, para você e para mim nessa noite. Em nome de Jesus. Você que quer voltar para Jesus, faça isso agora. Você que quer aceitar a Jesus como Salvador da sua alma, faça isso agora. Em nome de Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Eu quero orar por você. Tem causa na justiça? Tem? Coloque diante de Deus. É uma causa no INSS? Espera aí que já havia resposta. Uma libertação, uma cura, salvação, transformação. Jesus tem. Que Deus abençoe. Feche os seus olhos comigo aí. Se quiser ajoelhar onde você estiver, faça isso. Porque o Senhor diz que tem na porta da tenda, tem resposta. Querido Deus e maravilhoso Pai, neste momento, após esta live abençoada, Senhor, eu quero abençoar o teu povo e dizer obrigado, meu Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas companheiras. Obrigado pela vida da Renata e do Gil, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que entrou nessa live, que tem nos ajudado este canal. Deus, dê a tua bênção a esta família. Dê a tua bênção, repreende o espírito de contenda, de confusão, de desavença, desarmonia. Entra nesse casamento, entra nessa família. E essa vida que quer se reconciliar contigo, renova o seu nome no livro da vida essa noite. E esta pessoa que está aceitando a ti como Salvador, apaga os seus pecados. Pai, escreva o seu nome no livro da vida. Eu abençoo esta casa, esta família, com toda sorte de bênção. É aquilo que está no projeto de Deus possa se cumprir. E que nós sejamos pessoas corretas diante de ti, saibamos dar bom testemunho e ser influenciadores de forma positiva. Pai, eu oro por esse jovem, por essa jovem, por esse adolescente, por este irmão, por esta irmã, pedir a tua bênção, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, será ano de grandes conquistas para quem estiver na presença de Deus. Passaremos aflições, sim, mas o Senhor vai nos animar, nos fortalecer. Ano de casamentos e vitória na vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus,
ano de resposta, ano que Deus vai dar casa própria a quem não tem. Eu profetizo isso para a minha vida e para a vida dos seus filhos. Eu profetizo um ano de conquista, Senhor, porque a nossa confiança não está em líderes políticos, a nossa confiança está num Deus grande, num Deus que pode mudar a lei, aleluia. Nós podemos influenciar com a nossa oração. Nós podemos, Senhor, fazer com que a lei seja mudada. O Senhor é o Deus que muda a lei e quebra protocolo. Oh, aleluia. Alcança agora. Espírito Santo, trabalha nessa noite e dê a vitória aos teus filhos, Pai, porque o Senhor pode mudar a lei para que o teu nome seja glorificado. Senhor, assina esse documento. Emanácia. Orimácia, calabiosoia. Assina essa documentação para tua filha e para o teu filho. Oh, esta troca de carro que vai ter na vida de alguém. Abigalabacaia. Oh, ribaracaia, suribiabácia. Senhor, toca no teu filho agora. Eu vejo Deus trazendo algo novo para a vida de pessoas, porque o Senhor tem poder de mudar a lei deste país por causa de filhos teus. O Senhor tem poder quando a igreja ora e se posiciona diante de Deus corretamente. Espírito do Senhor Jeová, trabalha, Senhor, trabalha, Senhor. Espírito Santo, dá direção ao teu povo, dá visão, dá equilíbrio espiritual. Pai, liberta, transforma e cura, e conceda a vitória aos teus filhos, em nome de Jesus, e para a tua glória. Pode dizer amém, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, seus filhos, sua família. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, receba a cura. Todo incômodo, mal-estar, dor de cabeça, todo ataque espiritual que está sobre essa família, todo espírito de confusão que está sobre essa família, eu repreendo em nome de Jesus, espírito de contenda, que tem gerado situações de desavença dentro desta casa. Em nome de Jesus eu repreendo agora e digo: saia desta casa, desta criança, essa crise de ansiedade, de depressão, em nome de Jesus. Saia agora, espírito de suicídio. Espírito de suicídio que está pairando na cabeça de alguém. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Espírito de suicídio, crise de ansiedade, depressão, sai em nome de Jesus. Receba a cura, a vitória em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Siga o nosso canal de cortes também. Se inscrevam lá, compartilhe essa live. A gente vai estar se falando, se comunicando. Um beijo para todo mundo. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Receba o meu abraço. Receba meu abraço. Em nome de Jesus. Receba um cheiro. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho de todos. Juntos e vamos cantar e cantar o hino da vitória. Deus deu vitória para crente, libertação, saúde e graça. Deus abençoe. Em nome de Jesus.